Você realmente é quem decide o que pensa, sente e deseja? Ou será que há algo, ou alguém, influenciando silenciosamente cada uma dessas escolhas? A maioria das pessoas acredita que está no controle da própria vida, mas pesquisas em psicologia social mostram o contrário. Somos profundamente moldados por fatores invisíveis, como normas sociais, opinião coletiva e até a simples presença de outras pessoas. E o mais assustador? Muitas dessas influências agem no inconsciente, sem que a gente perceba. O ser humano, por mais racional que pareça, é altamente sugestionável. Basta estar em grupo para que sua autonomia comece a desaparecer. Somos programados para buscar pertencimento, e isso nos torna vulneráveis a discursos prontos, ideias populares e lideranças carismáticas. Estudos mostram que até nossa percepção da realidade pode ser distorcida só por estarmos cercados de pessoas que pensam igual. O medo de ser excluído, julgado ou desacreditado nos empurra a seguir o fluxo, mesmo que esse fluxo nos leve para o abismo. Mas isso é só o começo. Porque entender como as massas nos influenciam é apenas a superfície. A verdadeira pergunta é: quem está por trás desses mecanismos? E como eles são usados, deliberadamente, para controlar, manipular e explorar? Vivemos em um mundo que nos bombardeia com opções. Escolha seu estilo, sua crença, seu destino. Mas será que essas escolhas são realmente nossas? O sistema moderno nos dá a impressão de liberdade, quando na verdade está apenas nos oferecendo variações dentro de uma mesma estrutura, como um cardápio onde todos os pratos vêm do mesmo fornecedor, mas com nomes diferentes. O marketing, a mídia e até os algoritmos são programados para criar a sensação de autonomia, enquanto guiam silenciosamente nossas decisões. Ao escolher entre dois caminhos livres, geralmente não percebemos que ambos foram previamente pavimentados por interesses invisíveis. Até mesmo nossos desejos são moldados. O que achamos que queremos pode ser apenas o reflexo do que nos ensinaram a querer. Essa manipulação não é feita com gritos, mas com sussurros constantes. E quanto mais achamos que estamos no controle, mais profundamente estamos presos na teia. A liberdade se transforma em uma miragem, algo que perseguimos, mas que desaparece assim que chegamos perto. Em meio à multidão, algo sutil começa a acontecer. As ideias próprias são diluídas, os comportamentos se moldam ao grupo e o senso de responsabilidade pessoal evapora. Psicologicamente, esse fenômeno é conhecido como desindividualização, um estado em que o eu se dissolve e o indivíduo se transforma em apenas mais um entre tantos. Essa transformação silenciosa é o que permite que pessoas comuns se tornem cúmplices de atos que, sozinhas, jamais aprovariam. É nesse momento que a moral individual cede espaço à lógica coletiva. Essa dinâmica foi profundamente analisada por pensadores como Gustave Le Bon e Philip Zimbardo. O famoso experimento da prisão de Stanford revelou que, ao se colocar um uniforme e adotar um papel dentro de um grupo, mesmo os mais equilibrados podem se perder no personagem. E pior, nem percebem isso acontecendo. Quando o grupo se torna a referência principal, a bússola interna se torna obsoleta. O senso de certo e errado passa a depender do comportamento da maioria, mesmo que essa maioria esteja caminhando direto para o abismo. É dessa forma que multidões são formadas, não por pessoas conscientes, mas por identidades suspensas, em piloto automático. Quando todos olham na mesma direção, poucos se questionam se aquilo faz algum sentido. E é aí que a massa se torna uma força cega, poderosa, sim, mas facilmente manipulável. A ilusão de coesão esconde uma profunda fragilidade. Basta um comando certeiro para mover milhares, sem que ninguém sinta que decidiu por conta própria. Toda a sociedade conta histórias, mas nem sempre percebemos que muitas dessas histórias não foram criadas para entreter ou ensinar, mas sim para controlar. Narrativas sobre o que é certo ou errado, o que é bonito, desejável ou perigoso, são repetidas desde a infância, moldando nossos pensamentos antes mesmo que tenhamos consciência disso. Não são apenas livros ou filmes, mas propagandas, discursos políticos e até mesmo as pequenas frases que ouvimos todos os dias, como "o cliente tem sempre razão" ou "homem não chora". Essas narrativas são tão eficazes porque não se impõem como ordens.
Elas se infiltram como verdades naturais. Quando acreditamos que estamos fazendo escolhas por nós mesmos, muitas vezes estamos apenas seguindo o roteiro invisível que nos foi entregue. Um exemplo marcante são as propagandas da década de 50 que associavam o cigarro à liberdade e sofisticação. Milhões passaram a fumar acreditando estar expressando autonomia, quando na verdade estavam sendo guiados por um script cuidadosamente construído. Mais perigoso ainda é quando essas narrativas se atualizam com o tempo, adaptando-se à linguagem moderna e aos novos meios de comunicação. O discurso muda, mas a manipulação permanece. Hoje, as redes sociais não apenas propagam ideias, elas as programam em nossas mentes por meio de algoritmos que sabem exatamente o que nos mantém engajados. E enquanto acreditamos estar formando opiniões próprias, na verdade estamos apenas reagindo ao que foi estrategicamente colocado diante de nós. Você acredita que suas escolhas são realmente suas? A maioria das pessoas responderia com um sim, quase automático. Afinal, crescemos acreditando que somos indivíduos racionais, donos do próprio destino. Mas o que acontece quando a maioria das decisões que tomamos são moldadas por padrões repetidos, por expectativas invisíveis ou pelo medo de exclusão social? A psicologia das massas revela que, em grupo, o livre-arbítrio se dissolve lentamente até virar apenas uma ilusão confortável. Quando estamos em grupo, o senso crítico tende a ser anestesiado. Em vez de questionar, repetimos. Em vez de decidir, imitamos. Esse comportamento tem raízes evolutivas profundas. Seguir o grupo já foi questão de sobrevivência. Hoje, isso se manifesta em modismos, discursos prontos e comportamentos que adotamos sem perceber. É como se o cérebro desligasse temporariamente a autonomia em troca de pertencimento. E quanto mais forte o desejo de aceitação, mais frágil se torna a liberdade individual. Essa diluição da vontade pessoal não é apenas um fenômeno psicológico. É também uma ferramenta de controle. Governos, empresas e até movimentos ideológicos sabem disso. Eles não precisam convencer o indivíduo, só a massa. E quando a massa aceita, o indivíduo se curva. O mais inquietante? Você pode estar vivendo dentro dessa engrenagem agora e ainda achar que está no comando. A multidão não pensa, ela reage. Em grupo, as pessoas deixam de lado o pensamento individual e passam a operar por instinto, emoção e repetição. A crítica se dissolve e o questionamento dá lugar à aceitação automática. É assim que slogans vazios, ideias simplistas e discursos manipuladores ganham força, porque em meio à massa, o esforço de pensar é substituído pelo conforto de repetir. Essa suspensão da consciência crítica é o solo fértil para o nascimento dos líderes carismáticos, dos salvadores e dos falsos profetas. Eles oferecem respostas prontas, promessas inflamadas e uma sensação de pertencimento. E o mais inquietante é que quanto mais absurdas forem suas ideias, mais facilmente são aceitas, porque elas não precisam convencer o indivíduo, só precisam seduzir o grupo. A lógica é substituída pelo apelo emocional. Quando todos pensam igual, ninguém está realmente pensando. A divergência se torna uma ameaça, o dissidente é ridicularizado e o conformismo se disfarça de consciência coletiva. E enquanto a massa aplaude, não percebe que, pouco a pouco, está renunciando à sua liberdade de pensar, trocando o esforço da lucidez pelo conforto da ilusão. Vivemos cercados por uma sensação constante de liberdade. Você pode escolher o que vestir, o que comer, o que assistir, mas o que pouca gente percebe é que muitas vezes essas escolhas são apenas variações dentro de um mesmo controle. A publicidade, os algoritmos e até mesmo a cultura popular empurram opções diferentes que, no fundo, servem aos mesmos interesses. A liberdade se torna uma vitrine cuidadosamente organizada, onde você acredita estar no comando, quando, na verdade, está apenas escolhendo entre as grades da mesma gaiola. Essa ideia foi explorada por filósofos como Herbert Marcuse, que cunhou o termo liberdade repressiva. Segundo ele, em sociedades modernas, a abundância de escolhas superficiais cria uma falsa sensação de autonomia,
enquanto as decisões realmente importantes já foram pré-definidas por forças invisíveis. A psicologia das massas reforça esse padrão. O ser humano prefere seguir a segurança do que já é aceito, ainda que isso signifique abrir mão de sua própria vontade. A multiplicidade aparente disfarça o pensamento único, e é justamente nesse ponto que a manipulação se fortalece. Quando você acredita que está escolhendo, se torna mais fácil aceitar qualquer coisa. O consumo, os discursos e até suas opiniões passam a ser moldados por sugestões imperceptíveis. E enquanto isso acontece, a ideia de questionar se dissolve. Afinal, quem sentiria necessidade de resistir a algo que escolheu por vontade própria?